Vamos lá. A pedido do pessoal do grupo do Lazarus ali, pedido Humberto e pessoal Companhia Limitada, eu tô... Esse não vai ser um vídeo técnico, tá? Meu nome é Fábio Luiz Girardi, eu sou autor do projeto Pascal Escada, tá? E como eu disse, não vai ser um vídeo técnico e sim mais um vídeo sobre por que Pascal, né? Por que Lazarus e não sobre Delphi, por que Pascal ao invés de tantas outras linguagens que a gente tem hoje no mercado. Vou pedir desculpa para vocês, eu estou gravando esse vídeo aqui na sala de reunião da BRF aqui de Amaral, vim fazer um upgrade de um sistema de supervisão e estou aqui, foi o tempo que sobrou, né? Eu tenho mais 2 vídeos que eu quero gravar e esse vai ser o primeiro, né? Então, eu tenho aqui primeiro que colocar vocês no cenário da onde nasceu o Pascal Escada, né? Pascal Escada nasceu lá em meados de 2003. Na época eu trabalhava numa empresa, eu comecei a trabalhar numa empresa de automação e, cara, a minha decepção foi tão grande com esse mundo. Eu vim do mundo da automação comercial, né? Na época eu trabalhava como estagiário na Microsiga, né? Uma franquia da Microsiga lá na minha cidade, lá em Chapecó. E acabou o estágio, eu procurei outra área e acabei caindo numa empresa de automação, né? Indicado por um amigo meu, que é o Maurício Scúcio, que trabalha hoje com robótica lá em Curitiba, né? Umas coisas muito loucas. Então, aí nasceu o Pascal Escada, né? Os princípios, os primórdios dele nasceram ali em 2003, né? Eu lidei muito com ferramentas que não tinham automação industrial naquela época, por ser dita uma das 3 mais evoluídas. Boa parte das comunicações eram seriais, Ethernet nem se sonhava, e enfim, uma série de outras coisas, né? E aí eu estava lidando muito com uma ferramenta chamada Elipse Escada. Cara, para quem veio da orientação objeto caindo na Elipse Escada era um pesadelo. Não tinha reaproveitamento de código, não tinha função, não tinha método, não tinha nada, nem uma linguagem estruturada dá para dizer que aquilo lá era, né? Ela tinha basicamente um sistema de script para fazer as automações internas de telas e conversa de tag e conversas com CLPs, né? Então aí nasceu o Pascal Escada. Nessa época o Java estava começando a querer ficar maduro, o C# estava engatinhando, o C++ já eram, mas aí eu comecei a comparar, né? Eu tava, não tinha nem esse nome Pascal Escada, desculpa que acabou de ligar uma bomba de líquido aqui, está dosando líquido aqui na fábrica de ração, esse ruído. Então, o Pascal Escada não tinha nem esse nome nessa época, né? Porque eu não sabia em que linguagem fazer, eu estava escolhendo. Então, eu comecei a comparar. O Java, por exemplo. O Java tinha uma interface multiplataforma, tinha uma IDE já naquela época que era o NetBeans, que permitia fazer arrastar drag and drop de componentes como a gente faz hoje no Lazarus e no Delphi. Porém, ele tinha 2 pontos contra ele, que era não ter código assembler nele, depender da JVM, da máquina virtual, que eu detesto com a máquina virtual. Eu acho é um componente a mais para dar problema. Eu sempre digo isso, né? Eu prefiro sempre um software nativo que é sempre menos problema. O JVM não tinha assembly. E se você quisesse, por exemplo, usar uma porta serial naquela época, você tinha que ir para uma outra linguagem, por exemplo, C ou C++ para fazer uma biblioteca, para linkar na JVM como uma biblioteca que ia fornecer funções para JVM. E daí acontece, se eu quisesse trabalhar com porta serial ou com baixo nível, eu tinha que fazer uma biblioteca, né? Aí eu ia depender de target que eu queria rodar, se era Windows, Linux, BSD, e eu ia ter 2 linguagens, né? Java ou C ou alguma outra coisa que gerasse o binário para o que eu queria. Então, nesse ponto aí, o Pascal, né, no caso Delphi e Lazarus, ganharam do Java por causa desses pontos, né? Na época eu estava com planos de
conversar com placas da National Instruments. Cara, são placas de aquisições fantásticas, cara. E enfim, eu precisava ter Assembler para ter esse recurso. Aí comparei o Pascal com outra linguagem do momento, né, que era o C Sharp, né. O C Sharp tinha também duas deficiências, né. Ele conseguia gerar alguma coisa, não acho que era Assembler, eu não tenho certeza que ele conseguia gerar, eu não fui a fundo, mas ele tinha outros problemas, né. Ele não tinha uma IDE multiplataforma que gerasse, não tinha nem a IDE e nem um WideGet que funcionasse multiplataforma naquela época. O Mono não existia naquela época, né? Então, ou seja, se eu quisesse criar um sistema que fosse fácil para o cara colocar os componentes na tela, arrastar, eu não tinha essa possibilidade com o C Sharp, né? Esse era um dos pontos. Então não tinha IDE e não tinha WideGet. E eu não sei se também tinha Assembler. Eu naquela época tinha uma coisa de código gerenciado, código não gerenciado, aquela folha eu não entendi, mas já parei por ali porque não tinha. Por quê? Porque o público do Pascal Escada, o problema é eles são, a maior parte é engenheiros. Eles são pessoas que sabem configurar uma comunicação com CLP, mas para desenhar a tela os caras são meio... eles querem ter facilidade para desenhar, representar processo. E é uma coisa que arrastar o drag and drop de controles e componentes é fantástico nisso aí, porque pessoas com pouca instrução conseguem fazer desenho de telas bacanas, né? Eu vi o exemplo que eu postei ali esses dias aqui lá do Tug, que o pessoal falou que não era gambiarra, era uma outra, eu não lembro o que falaram, mas enfim, né? Então o Pascal Escada depende, né? O projeto Pascal Escada depende que a linguagem que fosse escolhida tivesse esse recurso do drag and drop de componentes. Ó, estou usando mais líquido, vamos esperar um pouquinho. Depois eu acho que eu edito, vou fazer alguma coisa para cortar esse barulho. Estou usando uns 1000 litros de líquido aí. Aí comparei também por último com o C e o C Sharp. C e C++. Qual que era? Eles conseguiam gerar código Assembler, multiplataforma, multi-escambau, mas eles não tinham uma IDE, assim como o C Sharp, né? Acho que até tinha um WideGet, mas não tinha uma IDE para fazer esse desenho de tela facilitado para quem fosse usar. Então, esse foi o ponto que me fez desistir dessas e de outras linguagens que eu não lembro se eu comparei. Visual Basic, hoje recente eu descobri que tinha o Gambas, mas mesmo assim ele é limitado, ele não tem uma facilidade para gerar código cross-plataforma, nem multiplataforma. Então, esse foi os motivos que me levaram a escolher Delphi e Lazarus, na época Delphi e Lazarus, tá? Eu fiz o início do Pascal Escada, começou no Delphi, depois eu mandei alguns patches para o pessoal do Free Pascal, porque muita coisa que iniciou no Windows, eu não tenho como dizer, eu trabalhava em Windows, né? E graças a Deus eu consegui mudar e fui para Linux. Só que para o Pascal Escada e para o Linux foi um pouquinho sofrido, ainda mais lá em tempos de versão do Free Pascal 2.2.0. Eu comecei a ter estabilidade com o Pascal Escada no Linux e no Free Pascal a partir da versão 2.2.4, que aí o pessoal mesclou algumas correções que eu mandei, principalmente na parte do RTL Events, que é usado para sincronização de threads, né? O Pascal Escada faz muito uso de thread, tá? Se você, para piscar o olho na frente do monitor, tem que ter uma thread lá para o Pascal Escada. Gosto, não adianta, não tem o que fazer. Poderia algumas coisas, hoje vejo que nem tudo se resume a thread, tem que pensar um pouquinho, né? Mas enfim, foi ali que começou. Ele começou em Delphi, e depois foi para o Free Pascal, né? E começou a suportar multiplataforma. Tive muitos problemas com o FreeBSD, porque foi mais uma aula, né? E isso só o Free Pascal me deu. O Delphi nem chegou perto. Que na época, junto com o 2.2.4, o Free Pascal na versão 7, enfim, não lembro se era 7 ou se era 5.0,
eles introduziram a mudança no scheduler, e aí eu tomei uma aula, cara, que é aí que tu tem que planejar teu sistema muito friamente, porque ele pode funcionar num Windows, pode funcionar num Linux e não funcionar no BSD, né? Pode funcionar no BSD, pode não funcionar no Linux e funcionar no Windows. Tem esses detalhes de scheduler que você tem que fazer o sincronismo de thread ali. Então o Pascal Escada nasceu em Delphi, posteriormente foi para o Lazarus, né? Teve um período de transição ali, eu usava muita coisa do Windows, eu comecei a descobrir que tinha outros meios e fui portando e fui levando ele para o Free Pascal, né? Então, explicados os motivos por que eu não usei Java, a linguagem do momento, não vou dizer que é a linguagem do momento, não é mais, eu acho que agora a modinha do pessoal é o C Sharp, né? E por que não o C Sharp e por que não o C++, né? Tanto é que na época eu lembro que tinha o C Sharp, ele tinha o Sharp Developer, que era para Windows, e no Windows tinha o Mono Developer. E agora eu acho que tem o Mono, tem para os dois, tem para Windows e para Linux. Mas na época que eu escolhi, que eu comecei a escrever o projeto Pascal Escada, eles não tinham, né? Então isso prova o quão adiante o Lazarus estava, né? O Lazarus estava muito adiante, cara. Apesar de todos os problemas de compatibilidade e confusões que tem devido a tantos widgets que ele suporta. Na época suportava o GTK, a gente estava começando a engatinhar o Qt, cara, tinha uma porrada de widget que ele já suportava. E depois ele passou por uma refatoração e passou a suportar mais alguns widgets sem tanta dor de cabeça. Então, já desde aquele tempo, tá? Vamos pensar assim, vamos esperar. Mais 1000 litros de óleo. Já naquela época, vamos dizer, eu acho que Qt eu estou falando uma abobrinha, eu acho que Qt não suportava naquela época. Mas mesmo assim, já suportava GTK e o widget do Windows, né? Cara, que outro sistema que tu viu fazer isso, cara? Naquela época, e ainda com um form designer amigável, que era arrastar, colocar ali, posicionar. Cara, não tinha naquela época, né? Então isso prova quão adiante já estava, e já tinha suporte a cross-compile. Eu não sabia usar, né? Eu fui aprender faz pouco tempo. E aí tu vê. E agora vamos a um outro ponto, cara, que eu passei recentemente a fazer no Pascal Escada. O pessoal briga muito comigo, adiciona suporte a Delphi de novo, Cara, eu dropei suporte a Delphi no Pascal Escada, né? Por quê? Primeiro de tudo, custo-benefício, né? Eu tenho muito manter um suporte a Delphi. Eu não tenho um cristão que me deu uma licença porque eu desisti de usar software pirata. Eu estou tentando reduzir tudo, e o Delphi foi uma coisa que não uso mais, né? Não uso mais, e o pessoal enfim, eu teria muito custo e pouco benefício de volta, pouco feedback. Aí falei uma outra coisa, feedback. O pessoal de Delphi não gosta de dar feedback, cara. Cara, eu recebi de usuários de Lazarus correções fantásticas, melhorias fantásticas no Pascal Escada. O pessoal do Delphi pede o quê? Adiciona o quê? Homem. Então esse foi um dos motivos que me fez desistir do suporte a Delphi. Mas não foi só isso, cara. Teve outras coisas, aí agora questões técnicas, que me fizeram cortar, tá? Primeiro, suporte somente para Windows 64 bits, e tinha suporte a Linux 32 bits. Todo esse empenho para tão pouca plataforma não valia a pena. Enquanto o Lazarus era Windows 3264, Linux 3264, BSD 32, BSD 34, FreeBSD, perdão, Solaris, macOS, agora vamos falar de NetBSD, a família BSD inteira, OpenNet BSD, deve ter mais uma porrada de BSD. Ele tem nativo, tá?
Vamos falar das IoT. Cara, o Delphi nem sonha em chegar perto de uma Raspberry, né? Posso estar falando besteira, mas Cubeboard, BeagleBone, plataforma RM em geral, né? Nem sonha em chegar perto. Com modo gráfico, então, muito menos. Vamos lá, mais líquido. A fábrica não pode parar. Tá, esse foi um dos motivos, né? Como eu falei, muito custo para pouco benefício, né? Aí, agora voltando a falar das questões técnicas, né? Eu comecei a estudar, fazer a implementação do OPC XMLDA e OPC UA, que são padrões dentro da indústria aqui, né? Para isso, para implementar esses dois protocolos, eu precisava ter alguma biblioteca que manipulasse XML nativa, né? Porque um dos princípios que eu tenho com o Pascal é depender o mínimo possível de biblioteca externa. E é por isso que eu estou vendo que algumas bibliotecas que eu uso como dependência vão dançar ali dentro do Pascal. Uma delas é o BGRA Bitmap, que ele adiciona uma biblioteca libxtst lá que tumultua a instalação do Pascal. Mas enfim, então um dos motivos era ter um recurso sem depender da biblioteca externa, assim, nativo. Quem que tem nativo? Vocês sabem quem que é, né? FreePascal e Lazarus, né? FreePascal e Lazarus já tem uma biblioteca para manipular XML nativa já faz um bom tempo. Enquanto o Delphi usa os ActiveX disponível no ActiveX biblioteca, enfim, eu não lembro. Eu lembro que tinha que ter uma coisa externa para manipular XML. Agora, e isso estamos falando de tempos atrás, agora eu sei que tem a biblioteca do Michael, que tem a Xavier, que faz essa manipulação de XML em FreePascal e Delphi, né? Provavelmente porque um cara que também quebrou a cabeça, queria uma coisa nativa, queria uma coisa que não dependesse de biblioteca externa, e ele desenvolveu, né? Eu não tinha cacife, cabeça, tempo, saco para desenvolver uma biblioteca de XML, né? Nem era meu foco, né? Então essa foi um dos pontos, né? Uma biblioteca XML não tinha, não vou dizer nativa, mas o Delphi não tinha nativa e o FreePascal tinha, né? Outra coisa, por que me levou a manter suporte somente do Lazarus e não mais do Delphi? O Lazarus, querendo ou não, vocês podem até dizer que não, o Lazarus é mais rápido. Por quê? Eu te digo assim, o Pascal se baseia em tags, né? O que é um tag? É uma variável que representa, é um componente que representa uma variável que está na memória de um dispositivo que você está conversando com ele através de comunicação serial ou de comunicação Ethernet, né? Então, se eu tiver 1000 variável, eu vou ter 1000 componentezinhos na tela. Foi aí num projeto lá em 2008, 2009, eu vi o quão rápido é o Lazarus, já lá em 2008. Eu tentei inserir, era para inserir 50.000, eu não consegui inserir 50.000, nenhum dos dois, mas o Lazarus, vamos lá. Mas o Lazarus conseguiu, com uma margem, assim, trabalhar até com 2.000 componentes num form, tá? Enquanto o Delphi não chegou a 800 e a máquina estava se arrastando. Estava horrível. Então, esse foi um dos pontos que eu disse, cara, lógico, eu tenho uma abordagem errada, né? Eu pensei em criar tags, mas nunca pensei em criar 50.000 tags numa tela, ou dividir em 50 telas só para conter tags. Esse é um ponto, né? Ela pode ter todos os defeitos do mundo, mas o Lazarus é mais rápido que o Delphi, né? Vocês podem não concordar. O Delphi tem seus métodos, o debugger é um deles, tá? Mas isso com o tempo está mudando. Então, XML nativo mais rápido e a quantidade de libs nativas, né? Por exemplo, as libs de hash MD5, SH256, SH512, SRC16, que eu uso muito para protocolos industriais. Cara, tudo isso eu tenho nativo. E no Delphi o que eu tinha que fazer? Instalar componente. Pois é, não, porque não tinha nada.
Não tinha nada. Eu lembro que foi mais coisas, mas as que mais que eu lembro era XML e as libs de hash, cara, que teve que instalar componente externo, né? Teria que instalar componente externo. E por último, né? Já estão quase 20 minutos de vídeo. Que o Lazarus é realmente cross-plataforma, é multiplataforma. Estou falando meio português, meio inglês. Então esses foram os motivos que me levaram a abandonar de vez o Delphi, tá? Foram alguns pontos que eu sofri, que eu tive na cabeça aí. Falei bastante no início aí que é muito custo para pouco benefício, né? Lógico, nem tudo são flores no Lazarus. Eu digo que teria que ter algumas coisas teriam que melhorar. Suporte, por exemplo, suporte a pacotes, se adicionar pacotes na IDE sem recompilação total da IDE. Esse é um ponto que eu acho que tem que melhorar. Há pesquisas, há alguns avanços nisso aí. Acompanhando a lista, tem alguns avanços, eu não consegui testar. O depurador, né, eu até postei ontem que o FP Debugger sofreu uma série de melhorias. Então o pessoal está precisando de tester, está na versão desenvolvimento, tá? Mas enfim, apesar de todos esses probleminhas que o pessoal acha insuportável, cara, eu não acho, cara. Pela quantidade, pelo custo-benefício que o Lazarus traz, eu não troco, não volto para o Delphi, não volto para nenhuma outra linguagem, tanto por deu branco. Eu não volto por causa não tem motivo que me faz voltar tanto para Delphi ou qualquer outra linguagem, tá? Eu já repensei, tá? Só que da mesma maneira que eu repensei ele em outras linguagens, eu repensei a favor do Lazarus, do Lazarus Free Pascal. Cara, não volto. Ele tem talvez um último ponto que talvez eu teria que melhorar. Acho que nós usamos 5 mil litros de óleo hoje já. Talvez um último ponto que eu penso que tem que mudar é um wide-get nativo para todas as plataformas, né? Não ficar dependendo de QT, de GTK, de GTK3, porque toda vez isso é um caos, né? Sempre complicado. Mudança de wide-get eu sofro bastante com isso aí, mas não é um ponto que eu acho ruim. Eu tenho que fazer alguns contornos e isso resolve, né? Então acho que esses são os 3 pontos: o depurador que está em andamento, adicionar adicionar componentes, controles na IDE sem recompilar a IDE através de pacotes pré-compilados, e um wide-get nativo do próprio Lazarus. Eu acho que ele ficaria muito mais rápido e você não ficaria amarrado o GTK suporta, o QT não suporta. Não, é só conversar direto com a API de desenho, faz acelerado, faz o escambau, que o negócio faz fluir, né? Então esses são os únicos 3 pontos que eu seria assim, teria alguma queixa. Wide-gets para gerar para JavaScript já temos em andamento, tem o Hélio ali fazendo um trabalho legal. Tem o pessoal do lado do PastJS, que também está fazendo um trabalho excepcional. Eu não consegui ver ainda há quanto anda, mas já vi alguns exemplos que surpreendem, cara. Você transpilar um código que é feito para rodar, cara, eu nem sei, não tenho nem base cara, e aquele negócio funciona, gera JavaScript fantástico. Para mim eu vejo muita possibilidade de reaproveitar coisas que você tem, lógico, pensando numa arquitetura MVC, enfim, e tu viaja aí na maionese. Eu acho que tu consegue fazer um código funcionar para vários targets que você tenha. Então é isso, pessoal. Eu falei um pouquinho, como eu falei, não é um vídeo técnico. Eu vou fazer outros 2, um sobre threads, se der, e outro sobre cross-compiling de Windows para Linux, BSD, e mais um sobre setar uma configuração de compilador multi-IDE, né? Eu falei 2, são 3.
Eu tô aqui, eu tô sem minha cola e tô tentando lembrar. Então, pessoal, como eu falei, era isso, né? Eu não posso, eu tô aqui gravando aqui na sala de reunião, e é esses os motivos que espero que vocês entendam. Ah, tinha que ter a última vez. Então, esses são... Perdi o fio da meada. Depois vamos editar esse vídeo. Era isso, pessoal, tá? Espero que vocês tenham entendido os motivos que me fizeram usar Lazarus, fizeram usar Pascal, Object Pascal e muito mais o Lazarus em cima sobre Delphi, né? Que é o que nós precisamos, tá? É isso aí, galera. Espero ter esclarecido, ajudado e ficamos até a próxima aí, tá bom? Valeu!